vale mais que mil. Guarda o encontro casa, a andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontra casa, a andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontra casa, a andorinha, ninho para si. Olá, amados irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez, bom dia. A minha oração é que sua semana seja de paz, que a graça do Senhor seja abundante sobre sua vida, como até aqui tem sido. Que misericórdia, provisão, prosperidade, alegria e cada vez mais gratidão sejam derramados abundantemente sobre você e sua família. Eu quero mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor contigo. E quero partir do texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1. Quero ler os versos que vão de 1 a 11, que diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram-lhe: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas em que meu Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Esses são os primeiros relatos do livro de Atos dos Apóstolos. Há quem diga que a história são as marcas
deixadas no tempo, que nós dessa geração e da geração futura visitam constantemente para poder aprender mais, entender mais sobre os homens e a interação dos homens no mundo em que eles vivem, com as coisas que eles criam. E dentre os livros da Bíblia, existem alguns que são catalogados como sendo livros históricos, livros dedicados a contar histórias. Esse livro que nós lemos apenas os primeiros versos, livro de Atos dos Apóstolos, é tido como o único livro histórico do Novo Testamento. É como se dissesse que dentre os livros do Novo Testamento apenas um contasse histórias, e a gente sabe que não é bem isso. Mas Lucas, o escritor desse livro, como do Evangelho de Lucas, que tinha como profissão, ofício, a medicina, é também alguém dedicado a narrar os acontecimentos, as marcas deixadas por Jesus de Nazaré durante o período, na história, durante o período, no tempo, durante o período que caminhou nessa terra. E não apenas durante os 33 anos de interação com os homens semelhantes a ele, mas também depois de ter ressuscitado, depois de ter convivido durante 40 dias com os seus discípulos, apóstolos, e a sua subida viva aos céus na promessa, que é a nossa esperança de retorno da mesma forma com que subiu. Só que a Bíblia como um todo é um conjunto de livros que trazem, na verdade, narrativas históricas, não outra coisa. Narrativas históricas das interações de Deus com os homens, dos encontros e reencontros dos homens com Deus. A Bíblia como um todo, uma narrativa de como Deus, desde o começo, a origem dos seres humanos, da terra de um modo geral, vem revelando o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia, culminando nos evangelhos com uma manifestação maior do amor de Deus para com os homens. Então eu poderia dizer que a Bíblia é um conjunto de livros que narram do ponto de vista individual de alguns homens, mas também do ponto de vista coletivo do povo de Israel e também da igreja, como Atos dos Apóstolos fala dessas interações de Deus com os homens, do quanto Deus amou os homens e do quanto houve homens que de fato amaram a Deus. Por mais que essa história não esteja sendo mais escrita nos nossos dias, não tenha ninguém nos nossos dias tão dedicado ou com as mesmas possibilidades de Lucas naquela época, de detalhar os acontecimentos ou as interações de Deus com os homens, seja do ponto de vista coletivo, a igreja, ou do ponto de vista individual, eu, você, enfim, a nossa espiritualidade. Por mais que não esteja sendo escrita, ainda assim essa história está sendo construída, ela continua sendo construída. O mesmo Deus que interagiu, se revelou, amou, falou, ouviu, respondeu a Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Isaías, Jeremias, João, Pedro, eu e você, continua sendo o mesmo. Ouviu eles e continua nos ouvindo. Falou com eles, continua falando conosco. Interagiu com eles, continua interagindo conosco. Ele continua vivo e vai viver eternamente. E essa história está sendo construída. E o que é interessante é que o povo de Deus, desde Israel, desde os hebreus, até o que nós hoje chamamos de igreja, tem como finalidade justamente ser o povo de Deus que interage continuamente com Ele, que responde continuamente aos estímulos de Deus, a fim de que sejamos testemunhas. No texto isso deixa bem claro: e serão minhas testemunhas em diversos lugares. Vocês irão dar continuidade ao que o meu Filho Jesus fez, ou seja, vocês continuarão
dizendo ao mundo quem sou, qual é a minha vontade, o que desejo, o que fiz, e não apenas falando, mas vivendo, praticando todas essas coisas. Porém, quando nós olhamos para a história que está sendo construída nos nossos dias, a gente enxerga dois lados. A gente enxerga um lado triste, tenebroso, de apostasia intensa, como também quem tem um pouco mais de boa vontade perceberá e enxergará ainda um grupo grande de pessoas que não se corromperam e continuam perseverando em fazer aquilo que o Senhor quer. De um lado, você tem aqueles que têm abandonado a simples, singela e perfeita vontade de Deus. Não necessariamente tem a ver com algumas questões estritamente morais, mas é mais do que isso. Tem gente que acha que apostatar é tomar uma taça de vinho, tem gente que acha que apostatar é estar em determinados ou não estar em determinados lugares, quando na verdade apostatar é mais do que isso. Apostatar é abandonar a fé genuína em Cristo, que envolve o amor ao próximo, que envolve o perdão, a compaixão, a misericórdia, a bondade, a paz, e abraça uma série de outros valores, princípios e comportamentos que fogem completamente à vontade dele. Então, quando nós olhamos para a história que está sendo construída hoje em dia, a gente vê, por um lado, se por um lado Jesus chama aqueles homens e pede que eles obedeçam à sua vontade, ao dizer não saiam de Jerusalém por enquanto, hoje em dia a gente vê pessoas que, na verdade, não conseguem obedecer de maneira alguma, não querem mais obedecer de maneira alguma ao Senhor. Gente que não espera mais o Espírito Santo, não espera mais do Espírito Santo, das transformações, do poder do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, nos transformando, nos aperfeiçoando, mas que no fim das contas esperam muito mais prosperidade, que esperam muito mais vitórias materiais e coisas do tipo. Isso é apostasia. O que a gente tem visto, por um lado, da história do povo de Deus e das pessoas que buscam interagir com Deus, ou pelo menos dizem que o fazem, é na verdade pessoas que estão muito preocupadas ainda com tempos e datas e sinais e prodígios, e muito pouco preocupadas em testemunhar de fato a vontade de Deus, a justiça do reino de Deus. A gente vê, lamentavelmente, muita gente que ainda está como os apóstolos estavam, olhando para os céus e que já não olham mais à sua volta. Querem interagir com Deus sem jamais interagir com o seu semelhante, com o seu próximo, cujo objeto do amor divino perpassa por eles. A gente tem visto pessoas que já não querem mais dar testemunho de Cristo para quem quer que seja. A gente vê pessoas que querem ser o testemunho dado por muita gente, que coloca Deus como coadjuvante na história e se torna o principal objeto de declarações. A gente vê pessoas que já não sabem mais o que é dar testemunho, que acham que dar testemunho de Jesus é dizer que ele está voltando, é dizer que a hora está chegando, é dizer que as profecias estão se cumprindo, e que por mais que tudo isso possa ser verdade, de que serve tudo isso sem manifestações de amor, misericórdia, bondade e outras coisas que eu vivo falando a vocês todos? A gente tem visto figuras tidas, infelizmente, como referência dos evangélicos no Brasil serem acusadas de assassinato, desvio de dinheiro, sonegação em massa de impostos, flertando com os poderes públicos totalmente espúrios, totalmente contraditórios segundo a vontade de Deus, mas que se utilizam do nome de Deus para alavancar suas candidaturas e seus governos, para poder receber perdões dos seus atos espúrios, corrompidos e que nada tem a ver com Deus.
e que infelizmente são tidos como os representantes dos evangélicos, quando na verdade não representam a maioria. Pois a maioria é idônea, a maioria tem uma fé verdadeira e singela, a grande maioria é constituída de um povo simples que de fato quer a Deus, quer servir a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus. Muitas das vezes de formas equivocadas, mas com o coração no lugar certo. Essa é uma triste parte da história que está sendo construída, porém a gente não pode achar que é só isso, seria injusto, seria desesperançoso, seria cruel, porque existe um outro lado da história que está sendo construída, que fala de coisas muito mais belas, que são conforme a vontade do Senhor, de pessoas que continuam perseverando na fé, que desejam ardentemente mais do Espírito Santo, que oram dia e noite para serem santificados, aperfeiçoados, ter suas histórias costuradas por Deus, que desejam viver segundo a vontade de Cristo, de gente que luta todo dia contra a carne, contra o mundo, contra o maligno, para poder fazer, obedecer à vontade do Senhor. E gente que é uma manifestação caminhante, contínua, ambulante do poder do Espírito Santo nesse mundo, que é um testemunho vivo do poder de Deus, tal qual no verso 7 o Senhor diz que aconteceria: e receberão poder dos céus e serão minhas testemunhas. Ainda tem muita gente que é assim. Tem muita gente que é assim. Tem gente que não tem o céu como foco dos seus olhos, mas como residência do seu coração, que estão caminhando e vendo tudo que está acontecendo ao seu redor, mas que não vivem alienados a essas coisas, que agem para melhorar a vida de pessoas como manifestação de amor, de misericórdia, de compaixão, que oram pedindo a Deus intervenção, misericórdia, sabedoria para lidar com essas demandas, mas que já residem no céu. O coração está lá, buscando as coisas de lá, vivendo segundo o reino que é de Deus, o reino que é dos céus, a justiça do reino dos céus. E essa história é linda, essa história vale a pena ser contada, essa história ainda está sendo construída. E em meio a tudo isso, sabendo que nós somos co-construtores, porque é a história da interação de Deus com os homens e dos homens com Deus, eu te convido a fazer esse esforço de se manter firme, fiel ao que Jesus, como diz no verso 1, começou a fazer e a ensinar. Eu te convido a se manter perseverante no que Jesus fez e começou a ensinar. Porque se nós nos mantivermos firmes no que Ele fez e começou a ensinar, aí sim o nosso testemunho será verdadeiro, aí sim o testemunho será válido, aí sim terá algum objetivo, né? Alguma relevância para o mundo em que vivemos. Aí sim fará algum sentido ser discípulo de Jesus. Eu te convido a ser co-construtor dessa história, tal qual foi Lucas, tal qual foi Pedro, tal qual foi Paulo, e construir uma história que é bela, relevante, poderosa, cujo Cristo é princípio, meio e fim. Porque se nós construirmos essa história, seja independente do catálogo que ela possa estar tendo, seja drama, suspense, terror, comédia, aventura, o fim é a eternidade. O fim é a consumação da vontade do Senhor. Que a minha vida e a sua vida sejam um instrumento nas mãos de Deus para construir uma história bela do seu povo, uma história bela para pessoas que ainda se encontrarão com Cristo e terão suas vidas transformadas por Ele. A minha oração é que isso aconteça comigo e com você. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz.